tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí galera, eu sou Rodrigo Ribeiro, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então não deixa de se inscrever aqui embaixo para ativar a notificação para receber sempre o conteúdo por aqui, para a gente trocar uma ideia. Se você gostar do conteúdo, dá o joinha ali embaixo, se não gostar, deixa o dislike, mas comenta também para eu saber o porquê você não gostou e melhorar, né, o conteúdo aqui para você, para deixar sempre transparente, para a gente conversar melhor por aqui. E para começar esse vídeo de forma certa, a gente já tem que dizer aqui que responsabilidade afetiva não tem nada a ver com reciprocidade. Responsabilidade afetiva tem a ver com não ser babaca. Muita gente tem falado sobre responsabilidade afetiva, mas quase ninguém está entendendo o que está acontecendo, o que é, por que eu tenho que ter, se eu tenho que ter, se não tenho que ter. E é importante a gente frisar o seguinte, a gente está vivendo na era da internet, a gente vive quase que 24 horas conectado, a gente tem Tinder, Grindr, Badoo ainda existe, gente? Não sei. Enfim, Facebook, Twitter, Instagram, todas são redes sociais onde a gente pode encontrar pessoas, a gente pode conversar com pessoas e automaticamente a partir daí a gente se relaciona com elas, a gente troca uma ideia, conhece, conversa e daí pode ser que evolua alguma coisa. Mas aonde que entra a tal da responsabilidade afetiva? Quando você está se relacionando com alguém, está conhecendo, está conversando, trocando uma ideia, você cria um nível de intimidade com essa pessoa e aí, no meio desse caminho, você vê que a pessoa está nutrindo algum tipo de sentimento por você. E aí, se você percebe que ela está nutrindo esse sentimento e você não faz nada para impedir, já que você não quer, nesse caso, se você não quiser e você entende que ela está querendo e você não faz nada, aí você está sendo irresponsável. E nisso da gente estar sempre, o tempo todo conectado, aumenta muito as inúmeras possibilidades de tudo. A gente conversa com mais pessoas, a gente se conecta a mais histórias, a gente beija mais boca, a gente transa mais, enfim, transa mais. A gente se conecta a mais pessoas e tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais intenso. A gente está vivendo muitas emoções e pouco afeto. Porque a emoção, ela é ali momentânea, ela é passageira. Você vê um filme, você assiste uma série na Netflix de drama, sei lá. E aquele determinado momento aquilo vai te causar uma emoção e você vai chorar vendo aquilo ali. Ou você, sei lá, tá com amigos e numa mesa de bar e tá com uma conversa muito boa e aquilo te dá uma emoção de felicidade, aquilo te transfere para uma atmosfera de felicidade e tudo mais. Então, emoções são isso, são momentos, tudo mais que você vive, seja em grupo, seja com pessoas, e isso tudo muito rápido porque a gente está conectado a muita gente o tempo todo. E o afeto já é a evolução dessa emoção. Não é nem a evolução, é um conjunto dessas emoções. Quando você encontra uma pessoa que você começa a conversar, você sai, você começa a se identificar com coisas da vida dela, a sua vida começa a meio que se identificar com a dela em alguns assuntos, músicas, lugares para ir, enfim. Quando vocês começam a ter uma conversa saudável, isso já te transporta, já deixa de ser uma emoção, aquela coisa de momento, e te transporta para um afeto, que é um conjunto. Aí você, com a mesma pessoa, você vai estar sentindo uma alegria de estar ali conversando, de uma piada que seja, de qualquer coisa, uma emoção, enfim. E aí você tem essa troca de afeto com essa pessoa. Isso não quer dizer que você vá se relacionar com ela. Você simplesmente você criou um laço afetivo com ela. Ponto. Até aí, tudo bem, tudo normal. O que a gente precisa ter e que está diretamente ligado a essa questão da responsabilidade é transparência. Por que transparência? Tudo bem, não tem problema nenhum
você querer sair com 7 pessoas na mesma semana, um por dia. Teoria da Branca de Neve, porque só tendo se eu posso ter 7. Não tem problema nenhum, vai lá e faz. Só que a pessoa que está do outro lado, se não fosse tipo numa balada, que você chega, beijou, saiu, ficou, transou, se for fora desse ambiente, você mantém um contato com essa pessoa, vocês deixam muito claro a forma de contato que você quer com ela. Se você só quiser transar com aquela pessoa porque você achou ela muito interessante, mas você quer ter ela na sua vida dessa forma, só para prazer, você chega e fala. A pessoa pode te achar um otário, a pessoa pode achar meio forte, meio pesado, porque nem todo mundo está preparado para a verdade dita, mas ela precisa ser dita, né? O óbvio também precisa ser dito. Então você chega e fala. E aí você dá a opção para a pessoa dizer se ela quer ficar ou não. Não cabe a você nutrir alguma coisa na pessoa e não se responsabilizar por isso, porque a responsabilidade afetiva é isso. Não é você se responsabilizar pela expectativa que a pessoa cria, não. O que ela cria na cabeça dela, no coração dela, na mente dela, na maluquice dela, é problema dela. Agora, quando você induz ela a nutrir alguma coisa, nutrir um sentimento, uma expectativa, de qualquer sentido que for, não só relações amorosas, e aí sim você se torna responsável. Por quê? Porque você tem que ser transparente. Se você só quer transar, beleza. Se você simplesmente cansou, perdeu a paciência, geminiano, perdeu a paciência, não quer mais, você chega e fala, olha, não tá legal, pode ser que a gente não esteja na mesma vibe, não está no mesmo caminho, não queira a mesma coisa. Você vai dar seu jeito, porque o brasileiro ele tem uma criatividade para dar um jeitinho na hora de falar. Só não some. Por que você não deve? Não é que não pode, você não deve sumir. Porque fica chato. Porque você construiu um afeto com essa pessoa. Então fica deselegante você simplesmente sumir, porque você não quer mais. E isso acontece muito quando você está numa situação de carência, que você, sei lá, minha autoestima está baixa e tudo mais, quero conhecer alguém, você acaba se abrindo para uma pessoa, e aí essa pessoa começa a nutrir em você sentimentos bons, porque você estava na merda, né? E aí você começa ali a trocar ideia, bom, voltou, tô com a minha autoestima de boa de novo, quero sair, pegar todo mundo, vai, não tem problema nenhum. Mas não esquece que naquela hora ali que estava bem fodido, tinha essa pessoa ali com você. E ela não pode ser simplesmente descartada. Você precisa dar uma satisfação para essa pessoa porque você nutriu essa relação de afeto com ela. Ou uma relação de rotina, de bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como é que tá, como é que foi no trabalho e tudo mais. E isso é importante. As pessoas se relacionam e não são descartáveis. Então é importante sim ser responsável quando você nutre algum tipo de sentimento ou expectativa na outra pessoa. Isso vale para relações de amizade também. Quando a pessoa está muito ali a fim de tá muito preocupada com você, e aí, já conseguiu aquele emprego, sei lá, e aí, e o boy, tá maneiro, tá bom, como é que tá o relacionamento? E você tá cagando para aquela pessoa. Então é muito importante você ter responsabilidade afetiva. E a gente tem visto cada vez menos isso acontecer. Porque como tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, tudo está muito plástico. Os relacionamentos, eles estão muito líquidos. E quando eu digo relacionamentos líquidos, eu estou falando todo tipo de relacionamento. Porque mesmo quando você tem um relacionamento aberto, ou você tem um relacionamento a 3 e tudo mais, você precisa ter uma responsabilidade. Porque não é porque o relacionamento é aberto que ele é armado a caralho. Você também precisa ter responsabilidade afetiva com as pessoas envolvidas. Tudo é o acordo. Tudo é o consentido. Se você chega e você fala, olha, eu quero isso, a pessoa vai saber o que está acontecendo. O que não dá é para deixar as coisas meio soltas, perdidas, e aí você transfere a sua responsabilidade para o outro. E aí o outro você abre uma interpretação imensa, porque a pessoa pode pensar o que ela quiser. Ela não sabe o que está passando dentro da sua cabeça, do seu coração. Eu tenho um ditado que minha avó sempre falava, que é: coração dos outros é terra que ninguém pisa.
Maravilhosa. E é isso, tá muito certo, porque você nunca vai saber o que está acontecendo com o outro, como o outro nunca vai saber o que está acontecendo com você. Então, por isso que a responsabilidade afetiva é importante, porque a partir do momento que você nutre alguma coisa, qualquer que seja ela, você precisa se responsabilizar, porque é a coisa da ação e reação. A ação é maravilhosa, mas a reação vem. E você tem que se responsabilizar por isso, né? Porque não adianta, eu vejo muita gente reclamando por aí. Ai, porque tava conversando com o menino, ele sumiu, ppp. Só que eu sei que aquela pessoa faz a mesma coisa. E eu fico, amada, não adianta, não tem como você reclamar de uma coisa que você faz. Se você reclama, mas você também faz, você precisa ajustar as suas incoerências.